Olá pessoal, eu me chamo Márcia Juliana, do canal BeBlue Tarot e Oráculos, e estou aqui para mais uma tiragem. A intenção da análise, dessas cartas oraculares é trazer ao palco do psiquismo, da espiritualidade, personagens e uma narrativa que nós que assistimos os vídeos, de tiragens, de tarô, de oráculos, possamos nos identificar, fazer catarses, a partir dessas narrativas, desses enredos que se apresentam. Esse é um esquema de pensamento, de interpretação do mundo possível e que permeia o nosso cotidiano muitas vezes, Isso acontece no nível mais mundano, quando a gente assiste um filme, a gente assiste uma série, a gente lê um livro, a gente vê algumas notícias, vê posts nas redes sociais, enfim, nós estamos sempre lendo o mundo, interpretando o mundo e nos identificando com algumas coisas, excluindo outras, aprendendo lições com algumas coisas, não aprendendo com outras, avaliando, julgando e eliminando e atraindo aquilo que a gente acha que ressoa com o modo como a gente pensa. Então, essa tiragem nesse intuito, ou seja, no palco da narrativa oracular, é permitir que as pessoas que se vinculem, que o coletivo representado por essa pedrinha aqui, que este coletivo que se conectar com essa mensagem possa absorver, interpretar, ler essa narrativa neste palco, nesse teatrinho, nesse enredo que vai aparecer hoje aqui e consiga tirar alguma coisa de bom. A intenção é tirar alguma coisa de bom para o seu entendimento, para o seu psiquismo, se materializar alguma coisa e você conseguir através dessa leitura tirar alguma coisa relevante, melhor ainda. Mas normalmente as narrativas, elas têm muito a ver com o mundo, do psiquismo, da espiritualidade, mais do que propriamente dita fatos reais. Apesar de que esse mundo influencia muito a materialidade, mas a materialidade é a coisa mais diversa. Então as coisas podem estar acontecendo, mesmo que isso tudo esteja, acontecendo no mundo espiritual e que a gente não tem a menor noção, que é o que vai cair aqui, e isso está influenciando algumas coisas que não tem nada a ver, de repente, na materialidade. Enfim, já falei demais para introduzir esse vídeo, e eu vou fazer uma tiragem hoje com o deck What Lies Beneath, o que está oculto, Se precisar, eu pego um outro deck aqui para complementar a mensagem. Então, vamos ver o que a minha egrégora pode nos revelar do que já está manifesto no psiquismo de quem? Desse grupinho aqui, Então, essa pedrinha verde aqui é que vai trazer a mensagem de hoje, O coletivo, o inconsciente coletivo, algumas pessoas que são representadas por essa pedrinha verde é que vão absorver alguma coisa dessa mensagem, tá? É para elas, é para essa pedrinha verde, que vai ficar ali só nos olhando, e a gente para ela e ela para nós. Opa!
Vamos lá, então, para esse grupinho representado por essa pedrinha verde, nós temos a seguinte mensagem. Vocês estão ressoando com isso aqui. Primeira carta que aparece é a carta do hater. Então, é nesse palco, né, dessa dramaturgia oracular aqui, o primeiro personagem que aparece é um indivíduo que tem pensamentos ou sentimentos bem ruins, tá? Ele tá numa vibe de... essa carta traz a ideia de não é só o hate, de ódio, né? Mas é também as emoções que estão mais trevosas, mais pesadas, né? E que influenciam a pessoa, o seu emocional, e que pode culminar, assim, num ódio, né? E na leitura dessa pessoa, essa pessoa lê as outras coisas com muito ódio, né? Ele se torna um hater, que é algo muito comum hoje na nossa sociedade. Isso sempre existiu, porque o ódio é um sentimento que, se ele está no rol de emoções e sentimentos que o ser humano precisa para manifestar o seu potencial evolutivo existencial, então o ódio, por mais que a gente saiba das consequências pesadas, ele existe. E existem pessoas que estão muito conectadas a ele, estão no seu processo evolutivo, né? Ainda não evoluíram ou não compreenderam o outro ou a si mesmos de uma forma intensa ainda. Estão vibrando no ódio. Então, esse hater aparece aqui, né? Uma pessoa que está com sentimentos pesados. Pode ser que já está no topo do ódio, 100% dark o sentimento, ou pode estar lá no seu 50%, 40%, 60%, não sabemos. Mas essa situação com esse sentimento de ódio, sentimento de violência, raiva, medo, tristeza, frustração, incompreensão, intolerância, tudo isso é uma situação que está para explodir, né? Ou seja, aqui a carta é bem clara: shit's about to pop off in flames. Então a merda, vamos ser utilizado bem essa expressão, né? Então a merda está para sair para fora em chamas, ou seja, provavelmente, se isso não está materializado com conflitos entre as pessoas, no espiritual, esse sentimento na vida dessa pessoa, dessas pessoas, está trazendo muita movimentação, muitas explosões, que a aura, né, dessa pessoa deve estar sempre com cores avermelhadas e sempre nesse magnetismo da ira, né? Então, e essa situação ela está explodindo, essa ira ela vai se manifestar de alguma forma na vida dessa pessoa. Por uma psicossomática, óbvio, pode ser que essa pessoa esteja super controlada, mas a sua alma está vibrando em ódio, em intolerância, em frustração, em raiva, em violência, e isso está explodindo no seu campo áurico, no seu campo psicoespiritual, provavelmente vai manifestar alguma coisa em algum momento na sua psicossomática. Se não materializar para conflitos bem complicados com as pessoas ao redor dessa pessoa, tá? Numa terceira ideia que se apresenta aqui, vem o caught up, finding evidence, getting caught cheating. Então aqui vem a situação de uma traição. Não seja essa traição que aconteceu em relação a um casal, ou uma traição no trabalho, uma traição com alguém, algum membro da família. Alguém pegou no ato, não gostou dessa traição, soube informações sobre isso e a situação já estava vibrando no ódio, né? A situação já estava para explodir e aconteceu que explodiu, foi pega, a pessoa que foi pega. Pode ser um contexto de traição em relacionamento amoroso, teve vacilo aí, teve alguém que traiu, foi pego, criou muito ódio, a situação explodiu, criou muitos sentimentos de intolerância, de agressividade e a pessoa foi pega, ela traiu, mas ela foi pega, tá? E isso não trouxe bons sentimentos, a situação explodiu, literalmente explodiu, tá? E realmente, ó, a carta na sequência é kicked to the
curb. Essa carta quer dizer que a pessoa foi chutada, né? Então a pessoa assim, a pessoa já estava vibrando no ódio, a situação estava emocionalmente para explodir, ela explodiu realmente, a pessoa traiu, foi pega. E aí, essa pessoa aqui deu um chutão, né? Tipo assim, tchau, peguei a traição, não quero mais saber. E chutou mesmo para escanteio essa pessoa que traiu, tá? Essa pessoa que chutou pro lixo, né? Ela realmente, ó, jogou, ó, throwing away, getting rid of, tossing out. Ela simplesmente jogou essa pessoa no lixo. Para ela, essa pessoa foi considerada como um lixo. Ela realmente, tipo assim, me traiu? Para mim, tu é lixo, não quero mais saber. Cortou os laços. Ficou bem difícil a situação de harmonia entre essas pessoas aqui, seja no contexto amoroso, seja no contexto familiar, seja no contexto profissional, seja no contexto de amizade, a coisa ficou feia. Eu estou mais tendenciosa a pensar que esse relacionamento aqui, ele vibra mais na questão amorosa, mas por causa da carta do fundo do deck, que é Copycat, essa relação aqui também pode ser espiritual, pode ser uma relação de amizade, uma coisa religiosa também, né? Porque a gente tem amizades e parcerias no ambiente da igreja, no ambiente das seitas, né? Dos grupos de estudos, porque esse copycat tem muito a ver com esse processo de imitar alguém, né? Ou principalmente, na verdade, sendo bem honesta, imitar é o diabo que imita Deus, tá? É tipo, é uma entidade maligna, que é invejosa e que imita o original. É o fake imitando o original, é isso aí. É o fake que imita o original. Então, essa pessoa é uma pessoa desprovida de honestidade, uma pessoa desprovida de princípios, de valores, e ela imita, né? As pessoas são boas, ela imita as pessoas que estão dentro de uma ética, da honestidade, que são mais representativas do que é da forma de forma, né, correta, e ela é uma imitadora, ela não consegue chegar nesse nível, ela fica imitando, e aí ela, por trás, ela tem esses sentimentos de ódio, ela tem essa aura muito frenética de sentimentos ruins, e ela trai, né, tanto é que ela foi pega e foi chutada, foi considerada lixo, e foi literalmente escanteada, né? E tudo isso porque ela é uma copycat. Ela está conectada a esse contexto do copycat, né? E o copycat, ele tem muito dessa conotação de imitar, né? Eu vi, tem até um filme que é chamado Copycat, que ele traz essa realidade, ou seja, é um criminoso que comete crimes imitando um criminoso que fez muitos crimes no passado, como serial killer, foi preso e tal, mas durante o tempo que estava solto, aprontou o que deu, que então essa psicóloga acaba, né, analisando esse criminoso aí de um processo de crimes, de uma sequência de crimes original, e aí, mais um tempo depois, essa psicóloga já numa condição de trauma, porque ela foi afetada por esse psicopata do passado, ela acaba vendo ressurgir um outro criminoso que começa a imitar o criminoso original lá do passado. Então, o copycat ele vem nesse contexto de alguém que é vil, que é do mal, que quer imitar um outro que é do mal, ou uma pessoa vil que se faz de boazinha porque ela quer imitar o outro que é bonzinho, porque ela não consegue ser, que é a relação do diabo que quer imitar Deus, que quer ser Deus, né? E também essa questão do filme, que é o que me vem aqui, né, como associação, para vocês entenderem essa dinâmica. Então, tanto é verdade que aqui, ó, esse contexto aqui é um contexto que na alma dessa pessoa está habitando
é cheia de fantasia. Essa pessoa é perturbada, oprimida por essas fantasias. Que essas fantasias aqui, todas aqui na cabeça, ó, copycat, imitando. Acho que ela lê muita coisa viajada. E isso começa a perfazer as fantasias da cabeça dela, provocando pensamentos doentios que façam com que ela atraia, com que ela tenha uma alma cheia de ódio, cheia de sentimentos ruins e que ela tá sempre para explodir. No espiritual ela explode 24 horas por dia, porque lá não é contido, né? Mas de repente ela se contém um pouco com as pessoas, mas alguma coisa ela vai soltar. Aqui nesse caso, né? A gente pode pensar que essa pessoa, ela pode ter sido como o copycat aqui que se revelou, ela pode ter sido pega, ela pode ter sido chutada e considerada como lixo, porque ela tem a cabeça muito doentia de fantasias e delírios, devaneios e tal, em função desses conteúdos, né, que ela se alimenta, então tem tudo a ver com essa alimentação. Ela se alimenta de conteúdos bem pesados e é muita coisa, acho que é muita teoria incoerente. E me veio agora, se alimenta até de textos de satanistas, né? Me veio agora isso, então a pessoa fica se alimentando desses textos satanistas, e isso acaba trazendo muita fantasia, muita loucuragem na cabeça, coisa assim, ó, que só o mundo da alma e do psiquismo para produzir, e, e isso gera esses conflitos aqui, né? Mas parece que mesmo essa pessoa imitando alguns procedimentos de outros, ela foi pega e ela foi completamente escanteada e considerada como um lixo. Isso também pode ter muito a ver no contexto religioso, né? Falsos profetas, aqui pode ter muito a ver. E, ou se não, existe uma pessoa aqui que foi iludida, foi enganada por alguém nesse perfil aqui de copycat, um criminoso imitador de um outro criminoso. Então é uma situação pesada que se abriu aqui, né? Então todas as pessoas do coletivo que estão conectadas com essa pedrinha têm que se cuidar, porque às vezes isso aqui, toda essa dinâmica, né, está acontecendo no espiritual, está acontecendo ao redor dela, ela não tem a menor noção, porque ela é inocente, porque ela tá noutra vibe, porque ela tá buscando um caminho mais equilibrado, enfim, tá na sua condição existencial normal, não tá num nível tão doentio quanto esse aqui, né? Então, a gente sabe que a gente vive num mundo muito perigoso, né? Dos extremos, luz e trevas, e que existem pessoas que, infelizmente, estão num processo evolutivo diferente, que estão conectados a energias um pouco mais pesadas, né? Então, isso acaba que realmente afetando as pessoas que estão ao redor. E às vezes as pessoas que estão ao redor não estão numa sensibilidade muito alta, ou num nível de percepção muito alto, nem imaginam que ao seu redor tem uma pessoa nesse nível aqui. Um hater, uma pessoa que tem uma capacidade explosiva muito forte, que foi pega em alguns momentos, né, traindo, que já foi chutada por escanteio, já foi colocada no lixo, ou considerada um lixo por alguém, uma pessoa que cria muita fantasia, muito delírio, é uma pessoa imitadora, que imita, né? E a carta na sequência aqui, ó, getting played, manipulation, lies and control. Então, seja ainda uma pessoa que, né, junto com o copycat, é uma pessoa manipuladora, né, que gosta de mentir, de controlar, de manipular. É uma pessoa perigosa, né? Seja essa pessoa
E ainda bem que ela foi pega, porque aí a gente sabe com quem a gente tá lidando, né? Mas o grupinho aqui, ó, dessa pedra, então se cuidem, né? Reforça a oração, reforça a proteção, reforça a atenção às pessoas ao redor, aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho, colegas de grupos de estudos, colegas de aventuras e festas, os vários contextos, porque existem pessoas que estão nutrindo sentimentos de ódio, estão assim, ó, tem a alma, a aura numa vibe de explosão, né, de botar para fora esse ódio. Quando isso acontece, são claramente pegas, né? São pessoas traíras que traem, mas que foram pegas, detectadas, já foram chutadas, né? E consideradas um lixo nessa situação, porque ratearam feio, e pessoas que alimentam muito as fantasias. Suas fantasias são alimentadas por meio dessa imitação de textos, de ideias, de teorias de outras pessoas. Tem outras pessoas que ela admira, que ela venera e que ela se alimenta disso, e isso reverbera no inconsciente pessoal dela com muita fantasia, muita intolerância, muito ódio. Imagina, a gente sabe que no mercado a gente tem textos que realmente provocam esse tipo de energia no espiritual, e aí a pessoa vê tudo distorcido e aí sai odiando os outros, e o pior, tomando atitudes agressivas em relação aos outros que são inocentes, porque os outros acabam sendo personagens malignos das fantasias odiosas e intolerantes dessas pessoas. Isso é extremamente perigoso, a gente sabe que isso é real, isso existe. E isso vem dentro de um contexto de muita manipulação. Essas pessoas podem estar sendo manipuladas ou elas manipulam, mentem, gostam de controlar as outras pessoas, ou já passaram por isso, né? Por todo esse sofrimento ou essa manipulação, aqui no contexto espiritual, né, do copycat, também pode significar entidades que manipulam essas pessoas, fazem com que elas tenham acesso a essas informações, que acaba essas informações formando uma composição química explosiva no espiritual, né? Então, essa manipulação por essas entidades que levam esses textos para serem imitados por essa pessoa e provoca essa química explosiva, essa composição de alma explosiva, cheia de ódio e sentimentos horríveis para prejudicar as pessoas ao seu redor, ou um grupo, ou alguém, porque isso também pode ser super oculto, né? Isso está no nível do inconsciente dessas pessoas, ou essas pessoas aqui precisam se cuidar com esse tipo de pessoa. Vamos deixar duas opções aqui, né? Porque a narrativa que se apresentou nesse palco tem esse mistério, esse suspense no ar. Precisamos, cada um que se conectar vai ler e vai trazer para a sua história o que for possível de ser conectado. Mas a coisa é pesada aqui. Hoje se abriu algo bem mais pesado. Bem, bem, bem pesadão. E com tudo que a gente tem acompanhado, né, pelas mídias, essa realidade realmente ela se tornou muito mais comum, né, com a internet, porque a gente começa a ter muito mais acesso ao conhecimento. A globalização do conhecimento faz com que a gente tenha muito estímulo, que acaba alimentando muita fantasia, e a gente fica muito assim, ó, assustado, a gente fica muito influenciado por isso, né? E em alguns momentos a situação realmente explode, porque isso tudo tem que sair. Todo esse conhecimento que a gente adquire, todos esses alimentos que a gente adquire, com tudo que a gente vê na internet, tudo que a gente lê, isso vai sair para algum canal,
vai explodir, psicossomática, relacionamentos, magnetismo com os outros. Isso vai, né? Isso vai dar um resultado. E temos que cuidar com essa questão da manipulação e das mentiras e a questão do controle, né? Então, tudo isso numa combinação bem perigosa. É uma história de suspense que se apresentou aqui, né? Mas eu acho que as cartas, desculpe, mais positivas seria o fato de que essa pessoa já foi pega. Graças a Deus teve alguém aqui, algumas pessoas que já conseguiram perceber que essa pessoa andou rateando, traindo, e essa pessoa foi escanteada e considerado o que ela fez lixo, lixo. Ou as parcerias dela decidiram dar uma escanteada e colocar no lixo o que ela fez, né? Tipo, vamos esquecer, deixa no lixo, vamos deixar essa pessoa aí se reestruturar, dar um reset e vamos colocar isso no lixo. Joga fora isso aí, que esse conteúdo não é legal. Enfim, vamos ver para finalizar essa leitura, se no deck do Oráculo das Cartas Espanholas a gente tem alguma mensagem relacionada a isso. Para fechar aqui a leitura. O que a gente precisa, então, de orientação para fechar? Ter cuidado com essas pessoas, proteção, denúncia, denunciar. O que precisamos fazer? O crisântemo, 4 de copas, essas situações trazem muito sofrimento. O que está acontecendo aqui traz muito sofrimento. Insatisfação, frustração, de repente esses sentimentos negativos têm a ver com isso também, né? A pessoa tá insatisfeita, frustrada, infeliz, e acaba se alimentando de coisa que não deve e fica odiando, intolerante com as outras pessoas. Relacionamentos, ó, o vidro quebrados, né? Tristeza, os relacionamentos só completamente destruídos, e é uma pessoa sagaz. É um homem. Um homem triste, muito infeliz, super insatisfeito, e que, né, o cristal quebrou. Alguma coisa aconteceu aqui que potencializou essa tristeza e fez com que ele se tornasse uma pessoa sagaz e complicada de se conviver, né? No fundo do deck, um abismo, trevas absoluta, né? Então, gente, temos que se cuidar. Esse grupinho aqui, se esse cara aqui é você, transforme-se, alquimize-se para que você possa se tornar uma pessoa melhor e eliminar esses sentimentos de ódio, de intolerância, através de milhares e diversas maneiras, terapias e métodos que a gente tem na sociedade atual para tentar se tornar uma pessoa melhor e limpar essas coisas horríveis aí que estão no coração dessa pessoa. Ou se você não é essa pessoa, mas você conhece alguém no teu ambiente, você já está começando a desconfiar, ou você viu alguém assim, se proteja. Se proteja, porque essa pessoa realmente é perigosa. Pessoal, foi o que surgiu hoje no palco dos oráculos. Espero que tenha ajudado alguém. Se ressoar, dá um like. O melhor para vocês aí. Deus abençoe.